Ora, bem-vindos mais uma vez à Visão Imobiliária, uma rubrica em que todas as semanas exploramos aqui temas sobre o imobiliário. E o que é que falamos esta semana? Falamos de recordes imobiliários e falamos também da desocupação de imóveis que existe em Portugal. Em termos de recordes imobiliários, na semana passada nós exploramos aqui um bocado o disparo que o mercado em 2025 já está a trazer, com 25% mais transações do que no ano passado. E isto, obviamente, depois tem as suas consequências. E as consequências é o que nós vemos nos novos dados do INE relativamente ao primeiro trimestre deste ano. O que é que nós temos face ao primeiro trimestre de 2024? Um aumento de 16,3% nos valores imobiliários e um aumento de 10% nas rendas. Estes valores são recorde, nunca tinham acontecido num espaço de um ano, aliás, ultrapassaram qualquer previsão que existia sobre o mercado. E tem aqui, em primeiro lugar, várias preocupações. Em primeiro lugar, algumas coisas como o próprio governo quis incentivar os jovens, o tal financiamento a 100%, no fundo as ajudas que os jovens têm para não pagarem impostos na escritura, a baixa das taxas de juros, etc, etc. Uma série de razões, incluindo a principal, que é o desequilíbrio entre procura e oferta, que estão aqui a fazer com que o mercado dispare cada vez mais. É importante também aqui referirmos que, para a parte das rendas, será sempre algo que é consequência do aumento dos valores imobiliários. Obviamente, isto continua a acontecer, apesar de as casas em si estarem cada vez mais caras, também o que temos assistido no mercado imobiliário, e eu pessoalmente como consultor, é cada vez mais pessoas que estão a ver o valor das rendas a subir sem parar e que pensam, ok, eu tenho este determinado rendimento mensal, se isto continua assim até ao fim da minha vida, eu vou chegar a um ponto em que eu estou a pensar na minha reforma e se calhar a reforma nem sequer vai chegar para pagar a minha renda. Ou seja, a solução é, mais uma vez, comprar e comprar e comprar, e este aumento do diferencial entre procura e oferta continua aqui a subir. É importante referirmos que, em termos de renda, o preço mediano em Portugal já é de 16,3 euros por metro quadrado. Isto quer dizer que a renda para um apartamento de 100 metros quadrados, que há uns anos era considerado super normal em Portugal, seriam de 1.630 euros. A renda para um apartamento de 50 metros quadrados, que estará bom para uma pessoa isolada e para duas pessoas já começa a ser muito apertadinho, estaremos a falar de mais de 800 euros de renda, que acaba por ser extremamente elevado e que está claramente a perder o controle. A solução é, ok, vamos largar esta instabilidade da renda e vamos comprar no mercado, apesar do mercado estar caro. Vamos todos os meses, estamos a pagar algo que é nosso, temos algo muito mais estável e que futuramente, quando chegarmos à reforma, já será totalmente nosso e traz uma perspectiva mais estável para a vida. A perspectiva é essa que está a fazer com que, mais uma vez, aumente a procura e que disparem aqui os valores em 16,3%. Dentro desta lógica, o que nós temos também é o estoque do crédito à habitação cada vez a subir mais, ou seja, é o montante total que os bancos já cederam e que está ativo neste momento em termos de crédito à habitação, que neste momento é mais um valor recorde este mês, que são 106 mil milhões de euros. Houve alguma redução ali na altura da pandemia, algumas pessoas que decidiram saldar um bocado os seus créditos de habitação, mas rapidamente as coisas voltaram a subir e o crédito de habitação está muito forte, continua a subir realmente a procura e o crédito de habitação estão extremamente ligados e tudo indica que realmente o mercado vai continuar a subir. Concluindo, o que também não será nada de novo, a não ser que isto só foi muito mais exagerado do que estávamos à espera, temos aqui uma análise interessante em Portugal relativamente a uma das causas de todo este problema. E essa causa será em termos de casas desocupadas. E casas desocupadas, estaremos a dizer casas que não serão habitação fiscal ou habitação permanente das famílias. E neste momento em Portugal temos 1,6 milhões de casas desocupadas, muito mais do que suficiente para resolver qualquer problema. Destes 1,6 milhões, 750 mil são totalmente vazias, não têm qualquer utilização, muitas delas em ruínas, sem dúvida,
E depois temos 850 mil que ou são segunda habitação ou são alojamento local. Seja como for, nesta parte do mercado, que são as casas totalmente desocupadas, há uma solução muito grande. O governo atual diz que quer aqui ter algumas medidas, principalmente no que toca aos imóveis desocupados que estão neste momento na posse do Estado. Era importante perceber que, em termos do mercado nacional, 1,6 milhões de casas desocupadas é um número bastante elevado, e tentar perceber o que é que se conseguiria fazer, porque a verdade é não faz sentido termos tanta casa desocupada e ao mesmo tempo estarmos a construir novo para colmatar a procura que existe. Uma das sugestões, que na minha opinião é das que mais lógica tem, pelo menos de todas as que eu já ouvi relativamente às 750 mil casas que estão totalmente vazias, teria a ver com a questão de tudo que são as partilhas, quando há uma morte, uma habilitação de herdeiros, etc. São todos processos complicados, muitos deles em que não há acordos entre os herdeiros e que bloqueiam neste país milhares e milhares de imóveis que no fundo não estão a servir para nada, estão só a depreciar-se no fundo, a ficarem em cada vez pior estado. Seria quase uma das medidas que teria mais efeito, era o governo atual conseguir perceber como é que conseguia dar esta volta aos imóveis herdados e que estão totalmente perdidos, e conseguir agilizar aqui estes processos para incentivar a entrada destes imóveis no mercado. Termina assim então esta edição desta semana da Visão Imobiliária. Temos o mercado claramente a crescer, sem indicadores nenhuns de que isto vai reduzir. Se tens renda, claramente pensa que não é por acaso que toda a gente está a fugir desta renda e que está a decidir comprar, pelo menos terá uma estabilidade a longo prazo e claramente um conselho da minha parte. Até à próxima semana. Obrigado.